Glória a Deus, a paz, boa noite, seja bem-vindo a essa live de oração. Estamos aqui juntos para estarmos orando com você, seja você que esteja participando pelo YouTube ou pelo Facebook. Inclusive, quero já pedir para você que estiver aí participando conosco e não for inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal do YouTube Caminho da Restauração, deixe o seu like, para que o YouTube possa assim recomendar esse vídeo para mais pessoas. E é importante você que tem nos acompanhado ativar o sininho do YouTube, porque assim ele vai avisar você sempre que um conteúdo novo for ao ar. Então é importante que você tenha esse sininho ativado para não perder nada do que temos postado no YouTube, cultos que são transmitidos, lives que são realizadas. Ainda ontem estava sendo realizada a live das mulheres pelo YouTube, como acontece a cada 15 dias, e temos buscado estar nos dedicando na produção de conteúdos que possam abençoar você. Por isso é importante que você contribua com o seu like ou com o seu compartilhamento. Se você puder, já pega esse link do YouTube, manda lá no grupo da família, manda no grupo dos amigos, manda para aquela pessoa que pediu oração, por quem você tem orado, ou por quem talvez tenha pedido oração para você. Manda lá para essa pessoa, vamos estar juntos aqui orando por ela também. Já vai colocando aí nos comentários do YouTube ou do Facebook os nomes de pessoas por quem vamos estar em oração. Nós vamos apresentar diante de Deus todos os nomes que forem colocados aí nos comentários. Você que está participando conosco ao vivo, é importante que você ore também pelos nomes que estão sendo colocados aí nos comentários, que você esteja intercedendo também, né? Os irmãos que estão entrando agora, já desejando boa noite, a paz, para os que estão aí participando, o seu nome vai ficar registrado aí nos comentários para que outras pessoas possam estar orando por você também. E assim também você orando por quem estiver participando também com você, tá bom? Então esteja nos ajudando a orar pelos nomes que são colocados aqui. A palavra nos dá o dever de orarmos por todas as pessoas. Paulo diz isso em Timóteo, o dever de orar pelas autoridades, o dever de orar por todas as pessoas. Nós temos isso como um dever, e não fazer isso é uma desobediência à palavra de Deus. Então, antes de qualquer coisa, a oração ela é uma obediência à palavra de Deus que nos ordena orar pelas autoridades, orar por todas as pessoas. Então, vamos aproveitar esse tempo aqui, estar orando pela cidade de Guarulhos, de Itaquera, de Sorocaba, de Mairinque, claro, por toda a nossa nação, mas nós enfatizamos essas cidades porque são cidades onde o Senhor nos plantou como igreja, onde nós temos de alguma forma atuado em benefício das pessoas, do reino de Deus. Então nós temos o dever, sim, de interceder por essas cidades especificamente. Você que nos acompanha de outro lugar, faça o mesmo, né? Enquanto estivermos aqui em oração, ore aí pela sua cidade, ore aí pelo lugar de onde você está nos acompanhando, tá bom? Eu queria compartilhar com você um texto aqui de Atos, capítulo 4. Aqui no capítulo 4 de Atos, a igreja ela está sendo perseguida. Os apóstolos haviam sido levados como prisioneiros diante do Sinédrio, que era aquele tribunal religioso que não havia reconhecido Jesus como Messias e por isso condenava os que assim pregassem, né? Os que ensinassem que Jesus era o Messias eram de alguma forma perseguidos pela liderança religiosa que não aceitava isso. Então em Atos 4, Pedro e João, eles por pregarem que Jesus é o Messias, eles foram levados para julgamento diante do Sinédrio. Mas eles não negaram a sua fé, eles confessaram Jesus e por isso saíram de lá sob ameaça de serem perseguidos, de serem mortos. E nós vemos aqui em Atos 4, no versículo 23, diz assim: assim que foram soltos, né, porque eles estavam presos, né, Pedro e João haviam sido presos pelo motivo que eu acabei de falar,
Então, assim que o Sinédrio soltou eles, buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes haviam dito. E o que eles haviam falado? Eles haviam falado que perseguiriam, aqui no versículo 21, diz assim, e os ameaçando, olha só, no versículo 18, na verdade, diz assim, então convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em nome de Jesus. E ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los. Então veja que eles foram levados pelo Sinédrio e o que o Sinédrio havia falado é que eles não deveriam mais pregar sobre Jesus. E aqui no versículo 23, então, os apóstolos eles vão falar isso para a igreja. Olha, eles falaram isso, que a gente não pode pregar mais, eles estão nos ameaçando. E assim que a igreja tomou conhecimento do que estava acontecendo, a primeira reação deles, no versículo 24, ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus. Olha que poderoso, meus irmãos. A igreja, ela então toma conhecimento de que a liderança religiosa estava perseguindo os apóstolos, ameaçando a igreja para que não pregasse mais sobre Jesus. E assim que eles tomam conhecimento disso, qual é a primeira reação deles? Eles vão orar. Essa é a primeira reação. E nós precisamos, irmãos, também reagir da mesma forma. A primeira reação que nós precisamos ter diante das ameaças, diante das adversidades, a primeira reação que nós devemos ter diante das adversidades, das perseguições, a primeira reação é a oração. Antes de qualquer coisa, é claro que nós vamos observar mais à frente que eles vão agir saindo para pregarem a palavra de Deus. Mas a primeira reação, a reação imediata foi, vamos orar. E às vezes, quantas vezes nós primeiro agimos na força do braço para orar depois? A gente ora depois. Mas antes de qualquer decisão, antes de qualquer reação, a primeira que eles fizeram foi orar. Porque no 24 diz, ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus. Então foi imediato. Não fica esperando uma situação acontecer para você orar. Não fica primeiro tomando decisões para depois orar. Não fica agindo primeiro para depois orar. Você deve agir. Você deve sair da sua zona de conforto, mas por favor, não faça nada antes de orar. Essa foi a primeira reação deles e essa deve ser a nossa reação. Às vezes, por não priorizarmos a oração, nós acabamos por reagindo de forma errada. Quantas vezes que no calor da emoção, da ira, do ódio, naquele momento que a gente poderia parar um pouquinho para fazer uma oração, e eu tenho certeza que com isso nós acalmaríamos a nossa carne e quem sabe reagiríamos melhor, mas muitas vezes nós nem queremos saber de orar, já vamos reagindo na força do momento, no impulso do momento, e depois é que a gente vai orar arrependido pela besteira que foi feita, por ter reagido de forma errada. Então nós temos que ter o cuidado. A primeira reação tem que ser a oração. E como é que eles oraram? Eles começaram a oração deles, eles não começaram pedindo, eles começaram adorando. Olha que poderoso isso, aqui no versículo 24. Então eles reagem dessa forma, eles reagem orando, e a oração deles foi a seguinte: ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Veja que a oração deles não começou pedindo, eles estavam precisando, eles estavam sendo ameaçados, eles precisavam de muitas coisas, mas a oração deles não começava pedindo, a oração deles
Começava adorando. E assim devem começar as nossas orações. Às vezes, nós nem oramos muito, né? Às vezes a pessoa nem ora muito, mas quando ela decide orar, a primeira coisa que ela faz é já ir pedindo alguma coisa. E às vezes é só o que ela faz, ela só pede. E não que seja errado você fazer pedido a Deus, o próprio Yeshua nos ordena a pedirmos, né, ao Pai, mas é necessário compreendermos que nossa vida de oração não deve visar apenas os pedidos que queremos fazer a Deus, mas o nosso relacionamento com Deus. Por isso, antes de qualquer coisa que eles fossem pedir, a primeira que eles faziam era adorar a Deus. E veja, eles estavam sendo perseguidos. Quantas vezes que por sermos perseguidos, caluniados, ofendidos, passando por tribulações, muitas vezes acontece o oposto. A primeira coisa que muitos fazem é parar de adorar a Deus. Pode observar isso. Pode observar isso. A primeira coisa que uma pessoa que não confia realmente em Deus, a primeira reação dela não é a oração, tampouco a adoração. A primeira reação dela é a murmuração. Mas olha a diferença dessa igreja. A primeira reação deles foi, vamos orar. A segunda reação deles foi, vamos adorar a Deus. Eles adoraram a Deus. Eles começaram a sua oração dizendo, ó Todo-Poderoso Senhor. Isso em meio à perseguição. Isso em meio à adversidade. Mas quem está na carne, quem não confia, quem duvida, a primeira coisa que ela faz não é adorar a Deus. A primeira coisa que ela faz é murmurar contra Deus. Você lembra aquilo que aconteceu com Israel? Quando eles saíram do Egito e ali, em meio ao deserto, faltou água por um momento e a primeira coisa que eles fizeram qual foi? Reclamar, a murmurar, a murmuração. Eles começaram a dizer, foi para nos matar no deserto que Deus nos tirou do Egito, e ali eles murmuraram. Agora, olha a diferença aqui em Atos. Ao invés da igreja murmurar, eles adoraram. E essa deve ser a sua reação. Eu não sei o que você está passando, mas abra a tua boca e declara que Deus é todo-poderoso, e declara que Deus é criador do céu e da terra. Se você está fraco, abra a tua boca e diga que Deus é forte. A oração não tem a ver conosco, a oração tem a ver com Deus. A oração não é para declarar quem nós somos, a oração é para declarar quem é Deus. E é enquanto nós declaramos quem Ele é que nos fortalecemos. É enquanto declaramos quem Ele é que nos renovamos. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, faça isso. Que a sua primeira reação seja a oração. E que na sua oração você priorize adorar a Deus. Vamos orar ao Senhor. Eu tenho certeza que Ele há de responder como Ele respondeu à igreja aqui em Atos. Eu creio que Deus há de responder às nossas orações, mas sobretudo por priorizarmos a adoração. Eu gostaria que você que colocou os nomes aí para oração, que você me ajude a orar pelos nomes que estão sendo colocados. Eu não vou conseguir ter o retorno dos nomes aqui, mas eu peço por favor que você me ajude. Eu vou apresentar diante de Deus, nós vamos adorá-lo, nós vamos exaltá-lo e já confiando de que Ele está para mudar a situação em que você se encontra. Vamos orar ao Senhor. Pai, bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Bendito seja aquele que é soberano. Não é por causa da adversidade que nós deixamos de crer na Tua soberania. Na verdade, sabemos que muitas vezes somos provados nisso. Somos provados em meio às adversidades para sabermos se de fato somos adoradores. Porque o verdadeiro adorador, a reação dele em meio à adversidade não é murmurar. A reação dele em meio à adversidade é adorar. Foi o que a igreja fez. Eles estavam sendo perseguidos, mas a primeira reação deles foi a oração. E enquanto oravam, eles adoraram ao Senhor. Dá-nos um coração que prioriza bendizê-lo, que prioriza adorá-lo. Que independente do que esteja acontecendo, não troca adoração por murmuração. E quantos que caíram nesse pecado, Senhor, e nós pedimos ao Senhor, perdoa-nos por isso.
Quantas vezes que na hora em que uma notícia ruim chega, na hora em que uma perseguição se levanta, nós acabamos por murmurarmos, quando deveríamos adorarmos. Mas assim como aquela igreja, em meio à perseguição, se uniu e elevou a voz ao Senhor para bendizê-lo, para exaltá-lo, nós queremos nessa noite, Senhor, erguer a nossa voz e declarar que Tu és soberano, e declarar que Tu és o Deus Todo-Poderoso, e confessar que o Senhor é o Deus Criador do céu e da terra, e que nada foge do Teu controle, tudo coopera, porque Deus age em todas as coisas para o bem dos que o amam. Nós cremos que o Senhor age em todas as coisas. O Senhor ensina-nos isso. Ensina-nos a enxergar a Sua soberania em tudo, até naquilo que não entendemos, naquilo que não compreendemos, aquilo que para nós é motivo de murmurar, que pelo Espírito nós venhamos ainda assim a adorá-lo, bendizê-lo. Por isso, bendito seja o Senhor soberano e Criador de toda a terra, de todo o universo. Pai, nós consagramos e apresentamos ao Senhor a vida de cada irmão que está participando conosco nessa live, de nomes de pessoas que estão participando, Senhor. Pessoas que estão, Senhor, quem sabe enfermas, pessoas que estão, Senhor, quem sabe oprimidas, pessoas que estão, Senhor, quem sabe angustiadas, pessoas que estão, quem sabe, dentro de um leito de hospital, num quarto de hospital. Nós pedimos ao Senhor, toca sobre ela agora, Senhor, para curá-la. Talvez o médico desenganou, mas nós oramos ao Senhor, o Adonai Rafá, o Senhor que sara, que toque agora, Senhor, curando de dentro para fora. Traz restauração, Senhor, sobre a nossa nação, sobre a cidade de Guarulhos, Itaquera, sobre Mairinque, sobre Sorocaba. Pai, nós oramos ao Senhor e pedimos, Deus, sopra o Teu Espírito, trazendo arrependimento aos corações. Nós, como disse o profeta Zacarias, cremos que não será por força nem por violência, mas pelo poder do Seu Espírito. Nós cremos nisso, Senhor, que será pelo poder do Seu Espírito que os corações dos nossos familiares serão quebrantados aos Teus pés. Não vai ser pela nossa força, não vai ser pela violência, vai ser pelo poder do Seu Espírito. Então toca com o Teu Espírito, Senhor, na vida desse marido, dessa esposa, desse filho. Quem sabe essa mãe ora agora por um filho que está viciado em drogas. E nós sim pedimos ao Senhor que traga a ele a libertação, mas que sobretudo traga o coração dele arrependido ao Senhor. Porque, Pai, quantas vezes nós oramos pedindo ao Senhor que abençoe a nossa família, mas nós não pedimos que o Senhor conduza a nossa família ao arrependimento. Como que nós podemos pedir a Deus que abençoe quem está no pecado? Isso só vai contribuir para que a pessoa continue confortável no seu pecado. Por isso nós pedimos, Senhor, que sim, se houver enfermos sejam curados, mas que se houverem cometidos pecados, que também sejam perdoados. Que haja quebrantamento, que haja arrependimento, que haja conversão dos corações, Pai. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Yeshua, toca nas autoridades, Senhor, da nossa nação, nas autoridades do mundo, Senhor. Nós oramos pelo povo da Ucrânia, intercedemos ao Senhor que é o guarda, que é o protetor. Pai, guarda, Senhor, as crianças, as mulheres. Estamos vendo os sinais da Sua volta se cumprindo em nosso tempo, em nossos dias. Por isso, Senhor, ajuda-nos a despertar para o Seu retorno, Yeshua. Que haja um despertar dos corações. Pai, nós oramos pelo povo da Rússia, povo que também talvez nem está, Senhor, a favor de tudo que está acontecendo. Quantas pessoas estão lamentando isso? Então, Pai, nós oramos para que venha o Teu reino. Nós oramos para que venha a Tua justiça, como o Senhor nos ordenou a pedirmos, venha o Teu reino e a Sua justiça. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos cada nome de cada pessoa representada agora nos comentários, Senhor. Cada um dos que estão agora participando conosco, em nome de Jesus, toca, Senhor. Toca, Pai, restaurando por completo. Toca, Senhor, curando. Toca, Senhor, libertando. Toca, Senhor, restaurando. Cada nome nos comentários do Facebook, do YouTube, Pai, de familiares, de entes queridos, de amigos. Senhor, restaura, Pai. Nós consagramos todos a Ti e Te agradecemos porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, meu irmão.
Glória a Deus, bendito seja o Senhor soberano de toda a terra. Creia nisso. A igreja em Atos, enquanto estava sendo perseguida, a primeira reação dela foi a oração, e logo em sua oração eles começavam adorando a Deus. Às vezes Deus permite situações se levantarem contra você para que a sua reação seja uma reação que venha bendizê-lo, que venha exaltá-lo. Talvez, se Deus apertar um pouquinho mais você, o que sai da tua boca? Palavras de destruição, de murmuração ou palavras de adoração? Nós temos que ser como, isso aqui é tremendo, nós temos que ser como aquele incenso que era aceso dentro do tabernáculo. Quando jogava ele no fogo, saía um aroma agradável. E esse aroma em Apocalipse diz que é a oração dos santos. Se Deus jogar você no fogo, se Deus jogar você no meio da adversidade, que venha sair de você um aroma agradável, uma adoração a Deus, uma oração a Deus, que essa seja a sua reação. Deus te abençoe, em nome de Jesus, obrigado pela sua participação. Se você não é inscrito no canal, mais uma vez peço a você que se inscreva e deixe o seu like para nos ajudar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, um abraço a todos.